Talvez você esteja acostumado a ver imagens da Segunda Guerra, retratando o período em que o conflito estava acontecendo. Porém, nesse vídeo, você irá ver a primeira parte dos registros fotográficos de pouco tempo depois do famoso conflito mundial. E não se esqueça de deixar um like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho e também de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre viagem no tempo através de imagens e curiosidades históricas. Em março de 1974, cerca de 29 anos após o fim oficial da Segunda Guerra Mundial, Hiro Onoda, um ex-oficial da inteligência do exército japonês, sai da selva da ilha de Lubang, nas Filipinas, onde finalmente foi dispensado do serviço. Ele entregou a sua espada, pendurada em seu quadril, nessa foto, o seu rifle, munição e várias granadas de mão. A cena na Praça da República de Berlim, diante do prédio em ruínas do Reichstag, em 9 de setembro de 1948, quando os anticomunistas, estimados em 250 000, gritam sua oposição ao comunismo. Na época, a União Soviética estava aplicando o bloqueio de Berlim, bloqueando o acesso dos aliados às partes de Berlim sob o controle dos aliados. Esta foto de 1945 mostra mulheres alemãs limpando os escombros de Tauentzienstraße, de Berlim, com as ruínas da igreja Kaiser Wilhelm ao fundo. A ausência de homens fisicamente aptos significa que a responsabilidade de limpar os destroços recaía principalmente sobre as mulheres civis, chamadas de mulheres dos escombros. O general americano George S. Patton reconhece os aplausos de milhares durante um desfile pelo centro de Los Angeles, Califórnia, em 9 de junho de 1945. Os relógios estão sendo preparados para exportação para os países aliados, apresentados como garantia para os bens importados necessários ao Japão. 34 fábricas japonesas produziram 123 mil relógios em abril de 1946. Essa foto foi tirada em 25 de junho de 1946. Novos edifícios, à direita, erguem-se das ruínas de Hiroshima, no Japão, em 11 de março de 1946. Essas casas térreas construídas ao longo de uma estrada de asfalto fazem parte do programa do governo japonês para reconstruir áreas devastadas do país. Ao fundo, à esquerda, estão prédios danificados, cuja alvenaria resistiu aos efeitos da primeira bomba atômica detonada como arma. Tóquio, em 13 de abril de 1946. A imperatriz do Japão visita um orfanato católico administrado por freiras japonesas para crianças que perderam seus pais na guerra e nos ataques aéreos sobre Tóquio. Alguns dos milhares de órfãos de guerra da Polônia no orfanato católico em Lublin, em 11 de setembro de 1946, onde estão sendo cuidados pela Cruz Vermelha polonesa. Sobreviventes judeus do campo de concentração nazista de Buchenwald. Alguns ainda em suas roupas de acampamento, no convés do navio de imigração de refugiados Mataroa, em 15 de julho de 1945, no porto de Haifa, durante o mandato britânico da Palestina, no que mais tarde se tornaria o Estado de Israel. O novo cemitério em Belsen, Alemanha, em 28 de março de 1946, onde estão enterradas 13 mil pessoas que morreram após a libertação do campo de concentração de Belsen. As autoridades militares dos Estados Unidos se preparam para enforcar o Dr. Klaus Karl Schilling, em Landsberg, Alemanha, em 28 de maio de 1946. Em um julgamento de crimes de guerra em Dachau,
ele foi condenado por usar 1.200 prisioneiros de campos de concentração para experimentos com malária. Esses trabalhadores alemãos não identificados em roupas de descontaminação destroem bombas tóxicas em 28 de junho de 1946, no depósito do Serviço de Guerra Química do Exército dos Estados Unidos, em St. Georgen, na Alemanha. A munição japonesa sendo despejada no mar em 21 de setembro de 1945. Durante a ocupação dos Estados Unidos, quase toda a indústria de guerra japonesa e o armamento existente foram desmantelados. O bombardeiro de asa voadora da Northrop, conhecido como XB-35, em voo no ano de 1946. O XB-35 foi um bombardeiro pesado experimental desenvolvido para a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. O projeto foi encerrado logo após a guerra, devido às suas dificuldades técnicas. Uma explosão nuclear de teste com o codinome Baker, parte da Operação Crossroads, no atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, em 25 de julho de 1946. Essa fotografia de 1946 mostra o ENIAC, o primeiro computador eletrônico de uso geral, uma máquina de 30 toneladas instalada na Universidade da Pensilvânia. Desenvolvido em segredo a partir de 1943, o ENIAC foi projetado para calcular tabelas de tiro de artilharia para o Laboratório de Pesquisa Balística do Exército dos Estados Unidos. Soldados do 8º Exército Comunista Chinês no campo de exercícios de Yan'an, capital de uma grande área do norte da China, governada pelo Partido Comunista Chinês, em 26 de março de 1946. Nesta foto de outubro de 1945, da Agência Central de Notícias Coreana Oficial da Coreia do Norte, o líder comunista Kim Il-sung conversa com o fazendeiro de Sikshan-ri, condado de Hansu, sul de Pyongyang, na Coreia do Norte. Soldados soviéticos em marcha no norte da Coreia em outubro de 1945. O Japão governou a Península Coreana por 35 anos até o fim da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os líderes aliados decidiram ocupar temporariamente o país até que as eleições pudessem ser realizadas e um governo estabelecido. Uma visão geral da reunião do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente em Tóquio, em abril de 1947. Em 3 de maio de 1946, os aliados iniciaram o julgamento de 28 líderes militares e civis japoneses por crimes de guerra. 7 foram enforcados e outros foram condenados a penas de prisão. Mães alemãs levam seus filhos à escola pelas ruas de Aachen, na Alemanha, em 6 de junho de 1945, para a matrícula na primeira escola pública aberta pelo governo militar dos Estados Unidos após a guerra. Magros, mas felizes com a libertação do cativeiro japonês, 2 prisioneiros aliados empacotam seus pertences, depois de serem libertados perto de Yokohama, no Japão, em 11 de setembro de 1945, por homens de um esquadrão de misericórdia americano da Marinha dos Estados Unidos. E não se esqueça de ver a parte 2, que eu vou deixar aqui no card para você assistir assim que estiver disponível. Combinado? E também não deixe de comentar aí qual foto você mais gostou, ok? Comenta que eu vou deixar um like com certeza. E não fique por aí e veja outro vídeo curioso aqui do canal. Te espero nele, hein? Grande abraço!